Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda com total honestidade. Quantas vezes na última semana você reagiu a alguma coisa e se arrependeu segundos depois? Quantas vezes abriu a boca quando deveria ter ficado em silêncio? Quantas vezes uma emoção intensa tomou conta do seu corpo e te fez dizer coisas que você não queria dizer, em um tom que você não queria usar, para uma pessoa que não merecia ouvir aquilo? Se a resposta for pelo menos uma vez, então eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo. Porque o que eu vou te apresentar aqui pode ser o conteúdo mais transformador que você vai consumir este ano. Hoje eu vou te revelar um plano estoico de 30 dias que vai mudar completamente a forma como você se comporta, como reage às provocações, como se posiciona diante das pessoas e como enfrenta as situações mais difíceis da sua vida. Não é teoria, não é filosofia abstrata que fica bonita em frase de rede social, mas que ninguém sabe aplicar. É um método prático dividido em 3 pilares: estudar para enxergar o jogo antes de jogar, treinar para sustentar o autocontrole quando a pressão aparecer e calar-se para não dar munição a quem quer te desestabilizar. O resultado é simples e poderoso: menos ansiedade, mais respeito e uma calma que se transforma em poder real. Daqui a 30 dias, as pessoas ao seu redor não vão te reconhecer. Seus colegas de trabalho vão estranhar. Sua família vai perceber algo diferente. E o mais importante, você vai olhar no espelho e ver uma pessoa que nunca tinha visto antes. Mais firme, mais calma, mais forte, alguém que finalmente está no controle. Mas antes de começar o plano, eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu preciso que você entenda por que reage rápido demais. E a resposta é mais simples e mais incômoda do que você imagina. Você reage no impulso porque nunca treinou para reagir de outra forma. A sua mente funciona no modo automático há anos, talvez há décadas. Alguém fala algo que te incomoda e antes mesmo que você perceba, a resposta já saiu. O corpo esquentou, a mandíbula travou, o tom de voz subiu, as palavras vieram carregadas de emoção. E quando a poeira baixa, vem o arrependimento. Você pensa: por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei quieto? Por que eu deixei essa pessoa me tirar do eixo de novo? Isso acontece porque o seu cérebro criou um atalho. Ao longo da sua vida, cada vez que você enfrentou uma situação de estresse e reagiu impulsivamente, esse padrão se reforçou. Provocação, explosão, provocação, explosão, repetido centenas, milhares de vezes, até que se tornou automático. E agora parece que você não tem escolha, parece que a reação é parte de quem você é. Mas não é. É apenas um hábito, e hábitos podem ser reprogramados. Epicteto explicou isso de forma brilhante há 2000 anos. Ele disse que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Quando alguém te provoca, a provocação em si não tem poder nenhum. São apenas palavras, apenas sons no ar. O poder está na interpretação que você dá a ela. E essa interpretação acontece em milésimos de segundo, tão rápido que parece instintiva. Mas não é instinto, é um padrão aprendido, e o que foi aprendido pode ser desaprendido. É exatamente isso que esse plano de 30 dias vai fazer com você. Vamos ao primeiro pilar: estude. E quando eu digo estudar, eu não estou falando sobre ler livros de filosofia por horas. Estou falando sobre algo muito mais poderoso e prático. Estou falando sobre estudar as situações da sua vida antes de vivê-las. Estudar as pessoas ao seu redor antes de interagir com elas. E, acima de tudo, estudar a si mesmo antes de qualquer outra coisa. O estoico não entra em nenhuma situação às cegas. Ele não acorda de manhã e simplesmente se joga no dia, esperando que tudo corra bem. Ele observa, analisa, antecipa e só então age.
Marco Aurélio, o imperador romano, fazia isso religiosamente todas as manhãs. Antes de sair do quarto, antes de encontrar qualquer pessoa, ele sentava em silêncio e se preparava mentalmente para o dia. Ele refletia que hoje encontraria pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes e invejosas, mas que nenhuma delas poderia feri-lo, porque ele já havia decidido, com antecedência, como reagir a cada uma. Pense no poder disso. O homem mais poderoso do mundo antigo começava o dia se preparando para as provocações antes que elas acontecessem. Isso é estudar o jogo antes de jogar, é chegar na situação com o plano pronto, em vez de improvisar no calor do momento. Porque quando você improvisa sob pressão emocional, quem decide é o impulso. Mas quando você já tem uma resposta preparada, quem decide é a razão. A prática funciona assim. Todas as noites, antes de dormir, reserve 10 minutos para pensar no dia seguinte. Que situações você vai enfrentar? Vai ter reunião com aquele colega que sempre tenta te diminuir? Pense antecipadamente na postura que vai adotar. Vai encontrar aquele familiar que sempre faz comentários sobre a sua vida? Decida agora, com a mente fria e clara, como vai responder. Vai passar por uma situação que normalmente te tira do eixo? Visualize-se mantendo a calma, respondendo com serenidade ou simplesmente ficando em silêncio. Quando você estuda os cenários antes de vivê-los, a provocação perde o efeito surpresa. E sem surpresa, a emoção não sequestra o controle. É como um jogador de xadrez que antecipa as jogadas do adversário 5 movimentos à frente. Ele não se surpreende com nada. Ele responde com precisão cirúrgica. Mas estudar vai muito além de antecipar cenários. Significa também estudar os seus padrões emocionais. Preste muita atenção nos seus gatilhos. Que tipo de comentário te desestabiliza? É quando questionam sua competência? É quando mexem com alguém que você ama? É quando tentam te controlar? Em que momentos do dia você está mais vulnerável? De manhã, quando está com pressa? À noite, quando está cansado? Depois de uma reunião estressante? Quando você mapeia esses gatilhos com honestidade, algo extraordinário acontece. Eles perdem o elemento surpresa. E sem surpresa, a reação impulsiva não encontra terreno para crescer. Sêneca dizia que prever o mal é atenuá-lo. Quando você sabe que determinada pessoa vai tentar te provocar, a provocação chega e encontra uma mente preparada. Em vez de uma explosão, ela encontra um sorriso tranquilo. E isso é devastador para quem esperava te ver perdendo o controle. Existe ainda um terceiro nível de estudo que poucos praticam: estudar as motivações dos outros. Quando alguém te ataca, a reação natural é se defender. Mas o estoico se pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso? Ela está insegura? Está com inveja? Está passando por problemas pessoais e descontando em mim? Na maioria das vezes, quando você entende a motivação por trás da provocação, a raiva se transforma em compreensão, não em aceitação do comportamento, mas em compreensão da fragilidade humana. E é muito difícil explodir com alguém que você entende como frágil. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Quando um senador o desafiava publicamente, em vez de punir o homem como qualquer outro imperador faria, ele se perguntava o que estava por trás daquela atitude. Medo de perder influência? Ambição desmedida? Insegurança? E ao entender a motivação, ele respondia com precisão e não com emoção. Essa é a diferença entre uma pessoa comum e um estoico. A pessoa comum reage ao que é dito. O estoico reage ao que está por trás do que é dito. E essa profundidade de leitura muda completamente o jogo. Eu vou te dar um exercício prático para desenvolver essa habilidade. Na próxima vez que alguém te irritar, antes de reagir, faça 3 perguntas silenciosas. Primeiro, essa pessoa está sofrendo com algo que eu não conheço? Segundo, essa atitude diz mais sobre ela do que sobre mim? Terceiro,
Como a melhor versão de mim mesmo responderia a isso? Essas 3 perguntas são um filtro poderoso que transforma reações impulsivas em respostas inteligentes. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Agora vamos ao segundo pilar: treine. E essa é a parte em que a maioria das pessoas falha miseravelmente, porque elas acham que basta entender o conceito para mudar o comportamento, que basta assistir um vídeo como este, sentir-se inspirado e pronto, a vida muda. Mas não muda, porque entender é completamente diferente de internalizar. E internalizar exige treino. Treino repetido, desconfortável e consistente. Os gladiadores romanos não entravam na arena confiando apenas no conhecimento teórico de como segurar uma espada. Eles treinavam exaustivamente todos os dias, durante meses, até que cada movimento se tornasse automático. Até que o corpo reagisse antes da mente pensar. O mesmo vale para o autocontrole emocional. Você precisa treinar a sua mente da mesma forma que um atleta treina o corpo, com repetição, com disciplina e com muito desconforto no processo. O treino estoico de autocontrole começa com situações pequenas. Não tente dominar a sua raiva em uma discussão grave logo no primeiro dia. Comece com as irritações diárias. Na próxima vez que alguém te irritar no trânsito, em vez de buzinar, xingar ou gesticular, respire fundo e fique em silêncio. Observe a raiva surgir dentro de você como uma onda e escolha conscientemente não surfar nessa onda. Deixe ela passar. Na próxima vez que alguém fizer um comentário desagradável, em vez de rebater imediatamente, espere 5 segundos antes de abrir a boca. Apenas 5 segundos. Nesses 5 segundos, pergunte a si mesmo 2 coisas. Essa pessoa merece a minha energia? Essa reação vai me beneficiar de alguma forma? Esse intervalo de 5 segundos é provavelmente o exercício mais poderoso que existe para desenvolver autocontrole. Porque é nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que mora a sua liberdade. A maioria das pessoas não sabe que esse espaço existe. Elas acham que a provocação e a reação são uma coisa só, mas não são. Existe um espaço entre elas. E quanto mais você treina, mais esse espaço cresce. De 5 segundos para 10, de 10 para 30. Até chegar ao ponto em que a provocação acontece e você simplesmente olha, processa e escolhe não reagir. Não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para não precisar provar nada. Vou te dar um exercício concreto. Todas as manhãs, antes de começar o dia, sente-se em silêncio durante 5 minutos. Não medite de forma complicada. Apenas sente em um lugar tranquilo, feche os olhos e observe os seus pensamentos sem reagir a nenhum deles. Um pensamento de preocupação aparece? Observe e deixe passar, como uma nuvem no céu. Um pensamento de raiva sobre algo que aconteceu ontem surge? Observe e deixe ir embora. Um pensamento de ansiedade sobre o futuro? O mesmo. Observe. Aceite que está ali e não faça nada a respeito. Esse exercício treina o seu cérebro para uma habilidade específica: observar sem reagir. E quando você domina essa habilidade no silêncio controlado da manhã, consegue aplicá-la no caos imprevisível do dia. Existe um segundo exercício que acelera muito esse processo. Além do silêncio matinal, comece a treinar o seu corpo. Quando eu digo treinar o corpo, não estou falando apenas de estética. Estou falando sobre usar o exercício físico como ferramenta de disciplina mental. Quando você acorda cedo e treina mesmo sem vontade, está treinando o seu cérebro a agir apesar do desconforto. Quando faz a última repetição de um exercício pesado, está ensinando à sua mente que você é capaz de suportar pressão sem ceder.
quando toma um banho frio depois do treino, está provando para si mesmo que consegue enfrentar o desagradável sem fugir. Cada uma dessas pequenas vitórias diárias constrói o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. E essa fortaleza não serve apenas para o treino, ela transborda para todas as áreas da sua vida. O homem que treina o corpo e a mente pela manhã chega no trabalho diferente. Chega com uma energia que não se abala com provocações mesquinhas. Chega com uma postura que comunica sem palavras. Eu já enfrentei coisas mais difíceis hoje antes das 7 da manhã. Nada que você diga vai me desestabilizar. Marco Aurélio, mesmo em meio a campanhas militares brutais, mantinha uma rotina rigorosa de treino físico e mental. Ele entendia que o corpo e a mente não são entidades separadas. São partes do mesmo sistema. E quando uma é treinada, a outra se fortalece automaticamente. Agora vamos ao treino em situações reais e específicas. No trabalho, quando alguém tentar te provocar ou te diminuir em público, treine a seguinte resposta. Um leve aceno de cabeça, uma expressão neutra e silêncio absoluto. Não se defenda, não se justifique, não entre na discussão. Não tente provar que a pessoa está errada. Apenas reconheça que ela falou e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Isso é devastadoramente poderoso por um motivo simples. A provocação só funciona quando encontra reação. Ela precisa de combustível para se manter viva. E o combustível é a sua resposta emocional. Quando encontra silêncio, a provocação morre ali mesmo. E a pessoa que provocou fica mais desconcertada e desestabilizada do que você jamais esteve. Na família, o treino é diferente porque familiares conhecem seus pontos fracos melhor do que qualquer pessoa no mundo. Eles sabem exatamente quais botões apertar para te fazer explodir. O treino aqui é estabelecer limites com firmeza, mas sem discussão. Quando o comentário inconveniente vier, e ele sempre vem, responda com voz calma e estável. Entenda o seu ponto de vista. E mude de assunto. Sem drama, sem explosão, sem um discurso de 20 minutos explicando por que aquilo te incomodou. Porque quanto mais você se explica, mais poder você dá ao comentário original. Quanto menos você reage, mais forte a sua posição se torna. Nos relacionamentos amorosos, o treino de autocontrole é absolutamente essencial. A maioria das brigas de casal não acontece por problemas reais. Acontece por reações desproporcionais a problemas pequenos. Um comentário mal interpretado, um tom de voz que soou diferente do que era intencionado, uma expectativa que nunca foi comunicada com clareza. O estoico em um relacionamento não ignora os problemas. Ele simplesmente escolhe o momento certo e a forma certa de abordá-los, nunca no calor da emoção, sempre depois que a mente esfriou e o coração se acalmou. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura breve. E decisões tomadas na loucura raramente são boas decisões. Uma conversa difícil, feita com calma, resolve em 10 minutos o que uma briga feita com raiva não resolve em 10 dias. Se você quer aprender a aplicar esse método estoico no dia a dia, com um guia passo a passo completo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro, você vai encontrar exercícios práticos, rotinas diárias e estratégias comprovadas para desenvolver um autocontrole inabalável, que transforma cada área da sua vida. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Agora chegamos ao terceiro e último pilar. E este é o mais difícil e o mais transformador de todos. Cale-se. Eu sei que vivemos em uma sociedade que glorifica quem fala mais alto, quem tem a resposta mais rápida, quem nunca fica sem palavras. Mas os estoicos pensavam exatamente o oposto. Eles sabiam que o silêncio é a arma mais subestimada, mais poderosa e mais elegante que um ser humano pode usar. A maioria das pessoas acha que precisa responder a tudo, que cada acusação merece uma defesa,
que cada crítica merece uma resposta, que cada provocação merece uma reação. E é exatamente essa mentalidade que as mantém presas em ciclos intermináveis de discussão, desgaste emocional e ansiedade crônica. Porque quando você responde a tudo, está dando poder a tudo. Está dizendo ao mundo que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode roubar a sua paz com algumas palavras. Epicteto ensinava algo revolucionário sobre isso. Ele dizia que se alguém te relata que uma pessoa falou mal de você, não se defenda. Diga apenas que essa pessoa não conhece todos os seus defeitos, pois se conhecesse, teria muito mais a dizer. Pense na genialidade dessa resposta. Em vez de se defender, você concorda de forma irônica e desarma completamente o ataque. A pessoa esperava te ver irritado, perturbado, na defensiva, e em vez disso, encontra alguém que ri da própria imperfeição com leveza. Isso é liberdade. Calar-se não é fraqueza. Eu preciso que você grave essa frase na sua mente. Calar-se é uma das demonstrações mais poderosas de força que existem, porque qualquer pessoa consegue abrir a boca e reagir. Isso é fácil, é o caminho de menor resistência. O difícil é ficar em silêncio quando tudo dentro de você grita para responder. O difícil é engolir aquela resposta perfeita que está na ponta da língua e escolher a paz no lugar da razão. Isso exige uma força interna que pouquíssimas pessoas no mundo possuem. E é exatamente essa força que você vai desenvolver nos próximos 30 dias. Marco Aurélio governou o maior império da história da humanidade e era conhecido pelo seu silêncio diante de provocações. Senadores ambiciosos tentavam desafiá-lo publicamente. Generais questionavam suas decisões em frente às tropas. E ele respondia com calma ou simplesmente não respondia. Não por fraqueza. Não por falta de palavras, mas porque entendia uma verdade profunda. A pessoa que controla o silêncio, controla a situação. Quem fala demais, se expõe. Quem fala demais, entrega suas fraquezas. Quem fala demais, dá munição. Mas quem se cala, observa. E quem observa em silêncio, domina. Na prática, o silêncio estoico funciona em 3 níveis. O primeiro nível é calar-se diante de provocações diretas. Quando alguém te ataca verbalmente, o silêncio é a resposta mais desconcertante que você pode dar. A pessoa que te ataca espera uma reação. Ela quer que você se descontrole. O plano dela depende da sua explosão. E quando você simplesmente não dá isso a ela, quando você olha nos olhos com calma e não diz nada, a frustração muda de lado completamente. Quem fica ansioso e perturbado é quem atacou. O segundo nível é calar-se sobre os seus planos. Quando você decide mudar de vida, o instinto natural é contar para todo mundo, postar nas redes sociais, falar para os amigos, anunciar para a família. Mas o estoico faz o oposto. Ele trabalha em silêncio absoluto e deixa os resultados fazerem o barulho. Sêneca alertava que divulgar intenções antes de concretizá-las é alimentar o ego e criar espaço para julgamento, dúvida e sabotagem alheia. Quando você fala sobre seus planos, abre a porta para que as pessoas opinem, critiquem e duvidem. E cada opinião dessas é um peso extra que você carrega desnecessariamente. Mas quando você simplesmente faz, sem anunciar, sem pedir aprovação, sem buscar validação, o resultado fala por si. E ninguém no mundo tem argumento contra resultados concretos. O terceiro nível é calar-se sobre a sua vida pessoal. Vivemos em uma era de superexposição. Cada refeição, cada conquista, cada frustração, cada momento íntimo é compartilhado publicamente como se o mundo precisasse validar cada segundo da nossa existência. Os estoicos veriam isso como vulnerabilidade extrema, porque cada informação pessoal que você expõe pode ser usada contra você por pessoas que não te querem bem. Cada fraqueza que você revela publicamente pode ser explorada no momento em que você menos espera.
O estoico protege a sua paz interior, guardando o que é sagrado para si. Nem todo mundo merece acesso à sua vida, aos seus medos, às suas fragilidades. Selecionar com cuidado a quem você abre a porta do seu mundo interior é um ato de inteligência estratégica. Agora, vamos juntar os 3 pilares em um plano concreto e aplicável de 30 dias. Nas primeiras 24 horas, o desafio é simples, mas poderoso. Não reaja a absolutamente nada de forma impulsiva. Durante um dia inteiro, antes de responder qualquer coisa que te provoque, espere 5 segundos, apenas isso. Observe como esse simples intervalo muda a qualidade das suas respostas e como você se sente no final do dia. Provavelmente vai ser um dos dias mais pacíficos que você teve em meses. Na primeira semana, adicione o estudo matinal. Reserve 10 minutos todas as manhãs para pensar nas situações que vai enfrentar naquele dia e decidir antecipadamente como vai reagir a cada uma. Ao mesmo tempo, comece a praticar os 5 minutos de silêncio, observando seus pensamentos sem se envolver com eles. E no final de cada dia, faça a revisão noturna que Sêneca praticava. O que eu fiz bem hoje? Onde eu reagi no impulso? O que eu vou fazer diferente amanhã? Esse ciclo diário de preparação, prática e revisão é o motor da transformação. Da segunda semana em diante, eleve o nível. Comece a praticar o silêncio ativo. Em pelo menos uma situação por dia, escolha deliberadamente não responder quando normalmente responderia. Pode ser aquele comentário no grupo de família que te irrita. Pode ser aquela alfinetada do colega de trabalho. Pode ser aquela discussão na internet que não vai levar a lugar nenhum. Fique em silêncio e observe o que acontece. Na grande maioria das vezes, a situação se resolve sozinha. E a sua paz interior permanece intacta enquanto todo mundo ao redor se desgasta. Nessa segunda semana, adicione também o hábito de impor limites sem se explicar. Essa é uma habilidade que muda completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Quando alguém cruzar um limite seu, não faça um discurso. Não entre em debate. Simplesmente diga com voz calma: isso não funciona para mim. E siga em frente, sem justificativa, sem argumentação, sem pedir desculpas por ter um limite. A maioria das pessoas se explica demais quando impõe um limite, e cada explicação que você dá é uma porta aberta para a negociação. Quando você simplesmente afirma o limite e segue adiante, não existe espaço para discussão. E as pessoas aprendem rapidamente a respeitar quem não negocia a própria paz. A partir do dia 15, comece a cortar vínculos tóxicos. E aqui eu vou ser direto e sem rodeios. Existem pessoas na sua vida que estão ali apenas por costume, por inércia, não por valor real. Pessoas que drenam a sua energia toda vez que você interage com elas. Pessoas que falam mal de todos e muito provavelmente falam mal de você quando você não está presente. Pessoas que nunca te incentivam, nunca comemoram suas vitórias e sempre encontram um motivo para te puxar para baixo. O estoico não mantém essas relações por culpa, por medo de solidão ou por obrigação social. Ele entende com clareza absoluta que estar sozinho e em paz é infinitamente superior a estar acompanhado e em tormento. Cortar vínculos tóxicos não precisa ser dramático. Não precisa de discurso, de briga ou de explicação. Significa simplesmente se afastar com elegância, responder menos, estar menos disponível, parar de alimentar a relação com a sua energia. Com o tempo, a distância se estabelece naturalmente. E aqui vai uma verdade que pouca gente tem coragem de falar. Quando você começa a se afastar de pessoas tóxicas, algumas delas vão tentar te puxar de volta. Vão te acusar de ter mudado, de ter se tornado frio, de ter esquecido de onde veio. E é nesse momento que o treino dos pilares anteriores se torna crucial, porque essas acusações são apenas provocações disfarçadas.
São tentativas de te fazer sentir culpa para que você volte ao padrão antigo. O estoico reconhece essa tática e não cede. Ele entende que mudar é o propósito da vida e que quem te critica por evoluir está revelando o próprio medo de ficar para trás. Marco Aurélio escreveu que não devemos gastar o tempo que nos resta pensando sobre o que outros fazem, a menos que sirva a algum bem comum. E manter relações que envenenam a sua paz não serve a bem algum. Nos últimos 15 dias do plano é quando a transformação se torna visível. A ansiedade diminui significativamente porque você parou de reagir a tudo que aparece na sua frente. O respeito ao seu redor aumenta porque as pessoas percebem que você não é mais uma pessoa manipulável. A autoconfiança cresce de forma sólida porque você tem a prova concreta de que é capaz de manter a calma em qualquer situação. E aquela versão antiga de você, a versão reativa, explosiva, que se arrependia toda noite, começa a parecer um estranho distante. Eu quero que você visualize agora como vai ser o 30º dia. Você acorda cedo porque seu corpo já se acostumou à rotina. Faz a sua meditação matinal de 10 minutos, repassando mentalmente o dia que está por vir. Treina o corpo com disciplina, sem depender de motivação. Vai para o trabalho com a mente clara e preparada. Alguém faz um comentário que há 30 dias atrás te faria explodir. E agora? Agora você olha, respira e segue em frente. Sem raiva, sem arrependimento, sem perda de energia. À noite, revisa o dia e percebe que manteve o controle do início ao fim. Essa sensação de domínio sobre si mesmo vale mais do que qualquer elogio, qualquer promoção, qualquer conquista material. Porque é a conquista mais difícil e mais valiosa que um ser humano pode alcançar, a conquista de si mesmo. Epicteto disse que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E esse plano de 30 dias é o caminho para essa maestria. Não é fácil. Haverá dias em que você vai falhar, dias em que o impulso vai vencer, dias em que vai abrir a boca quando deveria ter ficado em silêncio. Está tudo bem. Os estoicos não buscavam a perfeição, buscavam o progresso. Se ontem você explodiu em 10 situações e hoje explodiu em 8, isso já é evolução. Se na semana passada você perdeu o controle 5 vezes e esta semana perdeu 3, está no caminho certo. A direção importa infinitamente mais do que a velocidade. Esse é o poder do método. Estude, treine, cale-se. Não é sobre se tornar uma pessoa fria, apática ou indiferente ao mundo. É sobre se tornar uma pessoa que escolhe conscientemente quando falar, como falar e, sobretudo, se vale a pena falar. É sobre trocar a reatividade pela intencionalidade. É sobre parar de entregar o controle da sua vida emocional para qualquer pessoa que resolva apertar seus botões. Pense em quanto da sua energia vital você desperdiçou nos últimos anos reagindo a coisas que não mereciam a sua atenção. Quantas horas perdidas em discussões que não levaram a nada. Quantas noites mal dormidas remoendo conversas que já acabaram. Quanto desgaste emocional em relações que nunca valeram o investimento. Agora imagine recuperar toda essa energia. Imagine redirecionar toda essa força para os seus projetos, para as pessoas que realmente importam, para a construção de uma vida que te enche de orgulho. É exatamente isso que acontece quando você para de reagir e começa a responder com intenção. Sêneca nos ensinou que o homem mais poderoso é aquele que é senhor de si mesmo, não o que grita mais alto, não o que vence mais discussões, não o que tem sempre a última palavra, mas aquele que consegue permanecer em paz quando tudo ao redor é caos. Aquele que consegue sorrir quando esperavam que ele explodisse. Aquele que caminha em silêncio enquanto os outros se destroem com palavras vazias. Daqui a 30 dias, se você aplicar esse plano com disciplina real,
As pessoas vão olhar para você e sentir que algo mudou. Vão perceber uma firmeza diferente no seu olhar, uma calma incomum na sua voz, uma segurança que não existia antes, mas não vão saber explicar exatamente o que aconteceu. E essa é a melhor parte, porque a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Ela não precisa de anúncio, de aplausos ou de explicação. Ela simplesmente se manifesta nos seus gestos, nas suas escolhas e no seu silêncio. E os resultados falam mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Eu já vi esse método transformar pessoas que estavam no fundo do poço emocional. Pessoas que viviam em estado permanente de ansiedade, que explodiam com qualquer provocação, que não conseguiam manter um relacionamento estável porque destruíam tudo com reações impulsivas. E em 30 dias de prática consistente, essas mesmas pessoas se tornaram irreconhecíveis. Não porque viraram robôs sem emoção, mas porque aprenderam a canalizar as emoções em vez de ser controladas por elas. Aprenderam que sentir raiva é humano, mas agir com raiva é uma escolha. E que sempre existe uma escolha melhor. Agora me conta nos comentários o que te trouxe até esse vídeo. Qual situação da sua vida está te fazendo perder o controle? Pode ser no trabalho, na família, no relacionamento ou consigo mesmo. Escreve aqui embaixo com sinceridade, porque eu leio cada comentário e faço questão de responder. Cada mensagem me mostra que esse trabalho faz sentido e me motiva a continuar. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like. É um gesto rápido, leva um segundo, mas me ajuda enormemente a levar esses ensinamentos para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso agora. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir. Às vezes, um único vídeo muda o rumo da vida de alguém. Nos vemos no próximo. Continue firme na jornada.